lá, pessoal, voltando à prova Enem 2009, Geografia, questão número 4. Na democracia estadunidense, os cidadãos são incluídos na sociedade pelo exercício pleno dos direitos políticos e também pela ideia geral de direito de propriedade. Compete ao governo garantir que esse direito não seja violado. Como consequência, mesmo aqueles que possuem uma pequena propriedade sentem-se cidadãos de pleno direito. Então, o texto está te deixando claro que nos Estados Unidos você pode ter uma propriedade particular, privada, e o governo ele tem o objetivo de proteger o seu direito. Ou seja, as terras não pertencem ao Estado e tudo tem que ser distribuído, dividido. Há uma característica de lucratividade, uma característica do particular. É um modelo capitalista, um modelo em que a gente tem a previsão de lucratividade, a propriedade privada. Se eu tenho uma propriedade pequenininha e você é uma grande, você não tem que passar pela reforma agrária para passar parte da sua propriedade para mim. A não ser que algo diferente aconteça na sua propriedade que seja passível de uma redistribuição. Mas você tem a característica do governo de manter a população com os seus direitos, com as suas garantias, com aquilo que ela possui. É isso que ele te diz no texto. A democracia para eles é o cidadão poder expressar a sua característica econômica, ou seja, manter a sua propriedade. Na tradição política dos Estados Unidos, uma forma de incluir socialmente os cidadãos é a interpretação do texto, submeter o indivíduo à proteção do governo. Ora, o indivíduo não está submetido à proteção do governo. O governo é favorável em relação ao particular. O governo vai auxiliar o particular a manter suas características, por exemplo, a sua propriedade privada. Hierarquizar os indivíduos segundo as suas posses. Não, o indivíduo não tem que ter uma hierarquia pela posse. Eu não tenho que discriminar, eu não tenho que fazer com que o cara que tem mais capital, ele é considerado superior porque tem mais capital, tem uma propriedade maior e aí vai. Ele não deixa isso claro, ele diz que você pode ter a sua propriedade e o Estado tem o objetivo de mantê-la, de facilitar para que você mantenha a sua propriedade. Estimular a formação de propriedades comunais, aquelas em que o Estado era dono das áreas, das terras, as pessoas produziam com a ferramenta do Estado e havia uma... As pessoas produziam no espaço, as famílias produziam, o Estado recolhia a produção, a terra era do Estado e depois ele distribuía. É a característica que a gente tem nos modelos socialistas, que tivemos nos modelos socialistas. Não, propriedade privada, você tem direito de mantê-la e o Estado tem que fazer com que você a mantenha. Vincular democracia, que é o que ele diz aqui, e possibilidades econômicas individuais. Ora, se você conseguiu atingir determinada capacidade econômica, eu tenho que fazer com que você consiga manter essa sua atividade econômica, capacidade econômica, sua propriedade privada, e aí vai. Defender a obrigação de que todos os indivíduos tenham propriedade. Ora, a propriedade, ela não significa de todos. A propriedade é daqueles que a alcançaram. E o governo, através da sua democracia, deve facilitar que você tenha o seu pleno direito a manter a sua propriedade. Por isso, letra D. Bom, pessoal, a próxima questão coloca assim, ó. Colhe o Brasil após esforço contínuo dilatado no tempo, o que plantou no esforço da construção de sua inserção internacional. Então, o Brasil está colhendo aquilo que ele plantou para facilitar a sua inserção internacional. Há 2 séculos, formularam-se os pilares da política externa. Teve o país inteligência de longo prazo e cálculo de oportunidade no mundo difuso da transição da hegemonia britânica para o século americano. Então, você está percebendo já a visão que ele tem do Brasil. O Brasil, ele conseguiu agir de forma inteligente a longo prazo. A visão que ele tem é de um Brasil avançando. É uma visão positiva. Continua. Engendrou conceitos e teoria própria do século XIX, de José Bonifácio ao Visconde do Rio Branco. Buscou autonomia decisória no século XX. As elites se interessaram por meio de calorosos debates pelo destino do Brasil.
O país emergiu de Vargas aos militares como ator responsável e previsível das ações externas do Estado. A mudança de regime político para a democracia não alterou o pragmatismo externo, mas o aperfeiçoou. Então, ele te mostra que o Brasil sai de um período colonial e consegue gerar a longo prazo um desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento econômico, ele avança muito, o país, ele avança muito do período de Vargas aos militares, que é o processo industrial brasileiro. Lembra que o processo industrial brasileiro tem uma grande ênfase no período de Getúlio Vargas, quando Getúlio Vargas incentiva um desenvolvimento de indústrias nacionais, principalmente porque Getúlio Vargas, na década de 30, conseguiu uma conjuntura nacional favorável. 1929, Estados Unidos em crise. 1929, Estados Unidos em crise, não estava nem aí para o nosso processo industrial. Facilita a industrialização brasileira porque não tem interferência negativa dos Estados Unidos. Facilita a industrialização brasileira porque Estados Unidos, aquele que mais vendia e mais comprava da gente, estava envolvido em crise. A gente precisava desenvolver roupa, alimento, remédio, bebida, aquilo que era essencial, emergencial. O Brasil precisava se industrializar, porque Estados Unidos não estava preocupado em vender para a gente. Getúlio Vargas ganha um apoio interno porque a gente precisava se industrializar. Não tem interferência negativa dos Estados Unidos, que estava preocupado com a sua recuperação interna e não com o Brasil. E para completar, a crise de 29 nos Estados Unidos gerou uma crise da cafeicultura no Brasil. Os barões de café que vendiam café demasiadamente para os Estados Unidos em crise não está comprando café como comprava. Fica o café acumulado no Brasil. Os barões de café entram em declínio, começam a decair. Ora, os barões de café decaindo começam a auxiliar o governo e ser auxiliado para o processo industrial. Há uma integração entre barões de café e o governo. Se o café não está dando certo, vou buscar outro setor, por que não o industrial? Então temos aí os barões de café apoiando o governo, um desenvolvimento de base nacional desejado pelo próprio governo Getúlio Vargas, um problema internacional facilitando o nosso desenvolvimento industrial. Getúlio Vargas consegue gerar um desenvolvimento industrial brasileiro de caráter nacional, chamado substituição de importações. Esse desenvolvimento industrial, ele vai avançando durante os governos brasileiros e no período militar a gente tem a ideia de que o objetivo da ditadura militar era desenvolver não só a região sudeste, mas todas as regiões brasileiras, integrar para não entregar o Brasil. Então, obras de infraestrutura nas diversas regiões, fazendo com que a gente atraia capital, gerando um crescimento econômico. Muito marcado pela dívida externa, muito marcado pela década de 80, que vai ser a década perdida, em que a gente está endividado de tanto empréstimo no período da ditadura militar e por isso a gente precisa economizar capital. E aí aumentam os problemas socioeconômicos. Há uma política de recessão econômica, diminuir os gastos internos para cumprir o acordo internacional. Mas, de qualquer forma, o Brasil tem um crescimento econômico, milagre econômico. Ora, então ele está te falando do Brasil no sentido positivo. Ele está te falando do Brasil no sentido de crescimento econômico. Do ponto de vista da política externa brasileira do século XX, conclui-se que, pegando aí esse século XX, vamos lembrar que, primeiro, pensando em Brasil em ciclos econômicos. Quando eu analiso o Brasil ele foi muito conceituado como um país de ilhas econômicas, ou um país de economia de arquipélago. O que significou isso? Ora, uma maneira crítica de você falar que o Brasil crescia um ponto específico. Por exemplo, houve um momento, aqui é o meu Brasil, tá? Houve um momento em que a gente teve o crescimento, a exploração aqui, ó, do pau-brasil, Nordeste brasileiro com a exploração do pau-brasil. Quando a gente deixa isso de lado, a gente passa para o ciclo da cana
de açúcar, pegando também o litoral do Nordeste brasileiro. Quando cai o ciclo da cana-de-açúcar, a gente vai lá para os minerais, em Minas Gerais. São pontos específicos. A gente tem o ciclo da borracha, o ciclo do café. O Brasil vai crescendo pontos específicos. Nordeste, Nordeste, Sudeste, Norte, Sudeste. A gente vai tendo pontos específicos de crescimento. Acontece que, quando o café decai, a gente deixa essa base rural e começa a se destinar a um processo industrial. Porque esse processo industrial foi no período de Getúlio Vargas, muito associado à própria crise do café. Momento em que a gente acabou de analisar que os cafeicultores que vendiam muito para os Estados Unidos, 1929, Estados Unidos em crise, não quer comprar esse café. Se Estados Unidos não vai comprar o café, produto supérfluo, desnecessário, naquele momento de crise, o café fica acumulado no Brasil, barões de café entrando em crise. Getúlio Vargas compra parte do café e queima, passando a ter o apoio dos barões de café. Getúlio Vargas mais os barões de café inicia um processo industrial no Brasil, denominado processo de substituição de importações. Ora, vamos desenvolver agora no nosso país aquilo que a gente comprava, que a gente importava, que a gente comprava. Vamos desenvolver a indústria de caráter nacional. Esse modelo de substituição de importações marcou o processo industrial brasileiro. Não que o Brasil não tivesse tido indústrias antes disso, tivemos surto industrial, mas a grande base desse desenvolvimento industrial vem aqui. Por isso ele enfatiza no texto de Getúlio Vargas ao período militar. Getúlio Vargas, então, inicia com grande desenvolvimento a industrialização brasileira. Lembra que Getúlio Vargas foi responsável por indústrias de grande porte, como, por exemplo, a Petrobras, que é de abrangência brasileira e mundial nos dias de hoje. Ora, lembra que Getúlio Vargas também não teve como marco década de 30 ponto. Lembra que Getúlio Vargas, você tem um período longo governamental. Ora, de qualquer forma, industrialização brasileira, substituição de importações. Quando sai Getúlio Vargas, quando a gente marca o processo industrial de Getúlio Vargas, substituição de importações, a gente lembra que tem duas divisas aí, formas de capital. O dinheiro do Estado, que era aquele que era investidor da infraestrutura, energia, transporte, infraestrutura e indústria de base, e o dinheiro dos barões de café, que é aquele para os bens de consumo não durável, roupa, alimento, remédio, bebida, bens de consumo não durável, emergencial, essencial. A gente precisava desenvolver porque a gente estava tendo uma defasagem na compra dos Estados Unidos para a gente. Ora, consequentemente, há um modelo industrial de Getúlio Vargas definido como substituição de importações. Década de 50, sendo mais específica, 56 a 61, temos também um período muito importante, JK. De 56 a 61, a gente tem JK no poder. JK da década de 50, lembrando que década de 50 não é década inteira, porque em 53, por exemplo, a gente tinha Getúlio Vargas criando a Petrobras. 56 a 61, JK desenvolve no Brasil o plano de metas, que é, além de utilizar o capital do Estado na infraestrutura e na indústria de base, o capital privado nacional, o interno, em bens de consumo não durável, ele vai abrir para a entrada do capital internacional para os bens de consumo duráveis, principalmente o automóvel. E é o período em que o Brasil recebe automóveis e começa a adotar o rodoviarismo, em grande expressão. JK tinha um plano de metas, a política desenvolvimentista, 50 anos em 5. JK, ele insere essa grande ideia de internacionalização da economia para gerar um crescimento, a nível mundial. E o Brasil atinge a ideia de 50 anos em 5, ou seja, vamos desenvolver o Brasil em 5 anos relativo a 50. JK facilita a entrada de capital internacional. Foi muito criticado no sentido em que as indústrias nacionais começaram a concorrer com indústrias estrangeiras, muitas faliram, gerou uma grande divisa internacional no país, gerou o endividamento de algumas empresas nacionais, mas, por outro lado, gerou um quantitativo
de desenvolvimento, ou seja, passamos a ter uma maior quantidade de indústrias, uma grande parte não nossas, internacionais, lembrando das multinacionais ou transnacionais. Depois de JK, é importante o período que ele te diz da ditadura militar. Lembrando que a ditadura militar representa justamente essas obras de grande escala, essa infraestrutura em todas as regiões para atrair mais capital. Mas que essas obras de infraestrutura, hidrelétricas em vários lugares, rodovias em vários lugares, desenvolvendo as regiões do Brasil, essa infraestrutura gerou um endividamento muito grande, a gente pediu muito empréstimo, e isso contribuiu para, na década de 80, a gente sofrer um declínio interno, ou seja, o social. A gente passa a ter inúmeros problemas socioeconômicos, gerando desemprego, devido ao desemprego muito grande, devido à favelização, entre outros. Consequentemente, a década de 80 foi considerada a década perdida. No entanto, mesmo na década de 80, a gente guardou dinheiro, a gente passou a gastar menos, a gente acumulou capital, a gente conseguiu voltar à conjuntura internacional e na década de 90 a gente adota o neoliberalismo, que é o modelo desenvolvido, por exemplo, pelos Estados Unidos, que é a livre concorrência, que tem a ideia do Estado de baixa intervenção, que tem a ideia de lucratividade, de privatizações. Bom, então ele fala do crescimento econômico brasileiro, crescimento econômico esse, enfatizando o Brasil como um país que vai passando para urbano e deixando um pouco o rural, no sentido do industrial. Lembrando que hoje o Brasil ele consegue ser exportador de manufaturados, produtos industrializados, mas ele ainda tem uma grande expressão de produtos primários, commodities na balança comercial, commodities, produtos primários. Então, exportamos commodities e também manufaturados. Na conjuntura internacional, essa é a nossa importância. Conseguimos representar uma balança comercial positiva, principalmente pela quantidade de commodities. Os produtos primários, embora representam um preço mais baixo a nível mundial, valor agregado reduzido, mas a quantidade vendida brasileira acaba tornando isso favorável para a nossa balança comercial. Lembra aí do grande destaque da soja no mercado mundial, por exemplo. Então, voltando aí à questão, do ponto de vista da da política externa brasileira do século XX, conclui-se que, letra A, o Brasil é um país periférico na ordem mundial, devido às diferentes conjunturas de inserção internacional. Olha só, que é um país periférico? Até agora, nessa prova Enem 2009, nós comentamos da geopolítica mundial, comentamos da importância na geopolítica mundial, da velha ordem mundial e da nova ordem mundial. Quando eu estou falando na conjuntura no sentido econômico, quando eu penso no sentido econômico, eu geralmente associo a DIT, Divisão Internacional do Trabalho. A Divisão Internacional do Trabalho, ou seja, a DIT, DIT representa Divisão Internacional do Trabalho. Olha só, Divisão Internacional, divisão do mundo. Divisão do mundo. Internacional do Trabalho. Então, quando eu falo divisão do mundo, eu estou falando divisão dos países. No trabalho, o trabalho dos países. Qual é o trabalho dos países? O que eles vendem, o que eles produzem. Então, divisão dos países de acordo com sua produção. A DIT é a divisão dos países de acordo com sua produção. Então, quando eu vou analisar DIT, divisão dos países de acordo com sua produção, eu também analiso DIT antiga e DIT nova. A DIT antiga, ou DIT velha, ou velha DIT, ou antiga DIT, ela dividia os países em dois grandes grupos. Ou você era chamado país desenvolvido, ou você era chamado país subdesenvolvido. Ora, segundo essa divisão, desenvolvido representava os países que tinham sofrido a industrialização clássica. Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, indo agora para um desenvolvimento
de tecnologia de ponta, estando no desenvolvimento de tecnologia de ponta. Esses países desenvolvidos eram aqueles que, por ter tido uma industrialização clássica, eles vendiam manufaturados, que tinham preço mais elevado, comparado aos países subdesenvolvidos, que eram aqueles agrários, agroexportadores, que vendiam produtos primários para os países desenvolvidos. Produtos esses mais baratos. A DIT estabelece o valor agregado dos produtos. A DIT estabelece que quanto mais elaborado o produto, mais caro ele é. Ora, eu tenho que pensar assim sempre. Vamos lá. Se você produz um calçado, em geral você já recebe quase tudo pronto. O cadastro de um lugar, hoje em dia, você recebe pedaços de vários lugares, você monta o produto final. Quando você vai produzir o couro, em geral você tem a produção. Você tem ali o espaço maior no campo. Você vai matar, você vai limpar o couro, produzir. Pode ser que você gaste mais produzindo couro do que o calçado, mas o calçado é mais elaborado. Então, quanto mais elaborado, segundo a DIT, o produto vale mais. Então, os países desenvolvidos produziam mais elaborado, eles vendiam mais caro e compravam mais barato. A gente vendia o mais barato. Então, eu tinha essa divisão em dois grupos. Acontece que, se eu for pensar hoje, já dá para você perceber que não é bem assim. Um país desenvolvido hoje, de industrialização clássica, como por exemplo, os países da Europa, como os Estados Unidos, esses países, eles não querem mais vender manufaturados, eles querem vender a tecnologia de ponta. Não significa que eles não vendam isso, que eles não vendam isso, mas a base principal deles, tecnologia de ponta, porque hoje a tecnologia de ponta é o mais valorizado e eles querem o que é mais valorizado. E quando eu pego o mundo subdesenvolvido, eu tenho, por exemplo, a Etiópia e o Brasil. A Etiópia vendendo mais produtos agrários e o Brasil, além de produto agrário, tendo um parque industrial diversificado e abrangente. Então já dá para você perceber que esse grupo de subdesenvolvido, ele foi repartido. Ora, houve aqui, na realidade, tem duas grandes importâncias para sair da DIT antiga e virar a DIT nova. Os países desenvolvidos passaram para a terceira revolução industrial e passaram a desenvolver tecnologia de ponta. À medida que eles passam a desenvolver tecnologia de ponta, eles deixam de lado essa ideia de que o mais importante era vender carro. O mais importante agora é a robótica, é a informática. E, além desses países começarem a vender tecnologia de ponta, o que eles vão fazer com a indústria tradicional? Estados Unidos quer no seu território desenvolvimento de robótica, quer no seu território desenvolvimento de informática. Ora, e aquela indústria que produzia calçados? Ah, não. A indústria que produz calçados nos Estados Unidos, ela vai pagar um imposto elevado, ela vai ter uma mão de obra cara, ela vai ter um custo muito elevado, não vale a pena. Nada melhor do que colocar a produção de calçados no México, no Brasil, nos tigres asiáticos, nos novos tigres, em países que têm um custo mais baixo. Então, países desenvolvidos acabam pegando um grupo dentro dos subdesenvolvidos que tinham pelo menos o mínimo de infraestrutura e jogando as suas indústrias de menor tecnologia. E essas indústrias contribuem para alguns países subdesenvolvidos sofrerem a industrialização. Então eu passo a ter aqui, ó, industrialização tardia de alguns países subdesenvolvidos. De novo, os países desenvolvidos querem um comprometimento com tecnologia de ponta. No momento em que eles querem desenvolver a tecnologia de ponta, eles não querem mais ter aquela indústria que é tradicional, que é mais antiga. E eles pegam essa indústria e mantêm a sede, por exemplo, no seu território, o recebimento de capital no seu território, mas coloca a produção para um país mais barato. Esse país vai produzir com custo mais baixo e, ao mesmo tempo, vai acabar tendo um processo industrial, industrialização tardia, gerada pela desconcentração, dispersão industrial dos países ricos. Desconcentração industrial dos países desenvolvidos.
Então, os países desenvolvidos se destinam à tecnologia de ponta, dispersam a indústria tradicional para alguns países subdesenvolvidos, aqueles que tinham pelo menos o mínimo de infraestrutura e podiam ser receptores desse processo industrial. E esses países subdesenvolvidos acabam se dividindo em dois: um grupo ligado àquele que é basicamente agroexportador e um grupo que, além de ser agroexportador, sofreu industrialização tardia e já consegue ser o produtor de manufaturados. E, consequentemente, por esses fatores, por essa conjuntura aqui, a gente tem o fim da DIT velha e o surgimento da nova DIT, da DIT nova, da DIT recente. Essa DIT nova, essa nova DIT, que a gente marca da década de 70 para cá, essa nova DIT, ela representa, muito embora na década de 50 a gente já perceba essa desconcentração, ela vai ser mais intensa na década de 70, principalmente pela terceira revolução industrial. Então, na década de 70 a gente passa a ter assim, ó, países centrais, que são os países desenvolvidos, que desenvolve a tecnologia de ponta. Países semiperiféricos, que são os países emergentes. Semiperiféricos são os países de industrialização tardia. Países emergentes em desenvolvimento, semiperiférico, de industrialização tardia. E temos os países periféricos, que são os países primários, que são os países agroexportadores. Lembrando que nem sempre a questão trabalha com essa nova DIT. Muitas vezes, para se tornar mais fácil na resposta, mais direta, simplesmente usam desenvolvido e subdesenvolvido. Mas lembrando que o termo periférico é um termo do país, principalmente de países do continente africano. O continente africano tem a África do Sul de industrialização tardia, semiperiférica. No entanto, grande parte do continente é considerado periférico, vendedor de matéria-prima ou de produto agrário, ou pensando em commodities, produtos primários na balança comercial. Então, voltando lá à questão, já sei que a DIT representa a divisão dos países de acordo com a sua produção. Quanto mais eu vendo o que é mais elaborado, mais eu vendo com preço elevado. Então, os países centrais, eles vendem com preço bem considerável comparado aos países periféricos. Voltando lá, então, o Brasil é um país semiperiférico na ordem mundial devido às diferenças conjuntas na inserção internacional. B. As possibilidades de fazer prevalecer ideias e conceitos próprios no que tange aos temas de comércio internacional e dos países em desenvolvimento são mínimas. Ora, as possibilidades de fazer prevalecer ideias e conceitos próprios no que tange aos temas de comércio internacional são mínimas. O texto o tempo inteiro ele fala dessa visão do comércio internacional, dessa importância que o Brasil assumiu de acordo com o seu desenvolvimento econômico e não mínimas. As brechas do sistema internacional não foram bem aproveitadas para avançar posições voltadas para a criação de uma cooperação e associação integrada em seu entorno geográfico. Lembra que ele diz que foram favoráveis, que o Brasil aproveitou, o Brasil conseguiu aproveitar essas características de desenvolvimento. Olha lá, ó. 2 séculos, pilares de política externa, o país de inteligência a longo prazo e cálculo de oportunidade. Os grandes debates nacionais acerca da inserção internacional do Brasil foram embasados pelas elites do Império e da República por meio de consultas aos diversos setores da população. O grande embasamento que a gente tem a nível de Brasil, quando ele fala de teorias próprias, fala do desenvolvimento através dessas teorias no conjunto brasileiro de processo industrial, principalmente trabalhando de Vargas ao período militar. A atuação do Brasil em termos de política externa evidencia que o país tem capacidade decisória própria, mesmo diante dos constrangimentos internacionais. Então, gente, questão Enem, que pede para você responder, analisar
o texto e, de acordo com o texto, concluir alguma coisa, qual é a base principal desse texto? Mostrar que o Brasil conseguiu desenvolver economicamente, cresceu a nível internacional. Ele mostra o Brasil no sentido positivo. Ele mostra o Brasil como aquele país que hoje realmente é um país de comércio mundial. Lembra que o Brasil é considerado um país de grande importância no comércio mundial. Lembra que o Brasil é considerado um país de diplomacia política. O Brasil é bem visto a nível mundial, principalmente quando a gente teve o período do Lula, a gente teve o Brasil sendo bem visto a nível mundial. A Dilma caiu um pouquinho essa visão brasileira, mas a gente ainda é visto no sentido positivo. Lembra que o Brasil tem inúmeros parceiros econômicos, e quando a gente tem inúmeros parceiros econômicos, representa a visão de global trader, ou seja, inúmeros parceiros econômicos, facilidade comercial, integração mundial. O Brasil é visto perante o mundo como um país de crescimento econômico mundial, de interação, de influência na economia mundial. Muito embora os problemas internos sejam intensos. A nível econômico mundial, representamos um país de crescimento. Essa é a visão da questão. Até a próxima, pessoal. Bom estudo.